Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo da GPC, vídeo de, fazer um vídeo de instrução, tá? Não é um vídeo de curso nem nada, vocês vão seguir aí, é sobre um defeito aí, na verdade é sobre uma ajuda, ele mandou um textão, tá? Eu vou ler aqui, já vou me preparar, vou lendo e a gente já começa a instrução aí. O que ele tá falando aqui, ó? JBL, Boombox 1, tal, sem curtos aparentes na placas. Periféricos, ok. Bateria, ok. Sintomas, na bateria. Então, vamos começar a marcar aqui, ó. Na bateria, tá? Na bateria. Ele fala aqui na bateria, pressionando o power, uma pequena piscada no LED power, porém não acende. Então, pisca. Pisca o LED power. Pisca LED. Tá difícil escrever com esse negócio aqui, viu? Então desculpa a letra aí. Pisca LED power. Piscar para mim é rapidinho, né? Acendeu e apagou. Beleza, continuando. Um segundo após isso, pisca o LED do botão Connect, mas não na força total. Pisca fraquinho. Então tá tudo piscando lá. Nem vou anotar isso aí. Aí ele diz que a bateria não cai nada, nem entra em proteção. Ou seja, bateria está ok. Né? Bateria lá, mantém a tensão. Vamos supor 20 volts, ela está ok. Então ela não cai e nem zera. Né? E nem vai para zero. Ou seja, não deve ter curto. Não tem curto. Porque se tivesse curto na linha de VBAT, quando ele colocasse a bateria, ia zerar. Beleza, mais um ponto aqui anotado. Ele pontuou aqui bastante coisa. Hein? Nada esquenta, o que também quer dizer que, aparentemente, nada esquenta porque não tem curto. Né? Esquenta muito, né? Assim, esquenta além do normal. 1.4. Não apresenta sinal nenhum nas saídas de som. Então, ó, pela bateria, isso aqui é um dado importante. Pode significar alguma coisa. Sem som nenhum. Beleza. Então, agora ele passa a falar no carregador. Vamos lá, no carregador, tá? Então, agora é carregador, né? Ele inserindo o carregador lá para carregar a bateria, lá atrás, né? No conector do carregador. Beleza, deixa eu só subir aqui. No carregador, ele diz para nós o seguinte. Conectando o carregador, ela liga e desliga em loop, sem pressionar botão nenhum. Ou seja, pelo que eu entendi, ó, vou pôr aqui liga e desliga direto, né? Sim, em loop. Então, pera aí, ó, sem pressionar botão nenhum. Ou seja, ela liga, depois ela desliga, depois ela liga, depois ela desliga e fica assim, em loop. É o que eu entendi. Depois aqui, ó, acende LED power. Sim, então quando ela liga, ela acende o power, né? Beleza, acende LED power. Porém, ele deve apagar quando ela desliga e acende de novo quando ela religa. Então é liga e religa aqui. Eu vou pôr aqui, né? Melhor. Desculpa a rabisqueira aí. Liga e religa. Beleza. Outro ponto. Aqui interessante, ó. Como lá em cima estava sem som, aqui, ó, ela toca o som inicial. Aquele barulho que a JBL, eu vou falar barulho, né? Aquele som que as JBLs fazem quando você liga, naquele tum-tum, mais ou menos assim. Então, isso é um fato importante. Não acende LED carga, porém oscila a vantagem. Ou seja, pelo que eu entendi, marcar aqui, ó. Não, tá difícil escrever aqui. Não acende LED de carga, mas pelo que eu entendi, ele diz aqui, ó. Ele diz
porém oscila sinal na bateria. O que eu entendi, mas carrega. O que eu entendi é que carrega. Quando ele diz oscila, isso tem nos vídeos aí, tipo assim, a bateria está com 7,2 volts, está bem descarregada. Quando você põe o carregador, o que acontece se você medir? Ela vai para 7,35, alguma coisa assim, volts, tá? Falando em tensão. Então ela sempre vai dar um aumento na tensão da fonte instantânea quando você põe o carregador. Foi isso que eu entendi. Vamos para finalmente aqui. Último ponto dele, ó, o loop não é totalmente idêntico nos lapsos. Às vezes liga e fica 3 segundos, outras nem completam um segundo. O que eu entendi, que ele quis dizer é o seguinte, que lá no looping, lá para cima, aqui no looping, né, que ela fica ligando e religando, deixa eu escrever certo aqui, que ficou resliga, né? Quer dizer, ficou uma rabisqueira medonha aqui. Então vamos só deixar aqui, ó. Espera aí que tá difícil usar também o software. Ela liga e religa. O que eu entendi nesse último ponto dele é o seguinte, que ela liga e religa, porém, horas ela liga, então vamos marcar aqui, ó, liga e fica mais ou menos 3 segundos ligado, né, ao ponto. Em 3 segundos ela consegue fazer o quê? Fazer o barulho de inicialização, o som de inicialização. E outras vezes ela liga também, porém ela fica 1 segundo só ligado, né? Pouco tempo, 1 segundo ali, 2 segundos, sei lá. Isso que eu entendi, né? E pode ser que ela nem faça o som de inicialização, não sei, não tem esse detalhe. Então vamos só fazer o rescaldo dessa informação, disso que a gente tem aqui. Ó, primeiro, são 2 pontos a serem levados em consideração, e eu percebi que ele é uma pessoa muito ligada, assim, né? Só o jeito que ele escreve a gente consegue perceber. Primeiro, existe diferença entre você alimentar uma placa pela bateria, somente pela bateria, e quando você carrega ela pelo carregador. Vamos deixar no básico, basicamente esses 2 tópicos para esse modelo. Tá legal. Pelo que eu estou entendendo, a placa dele tem algum problema. Pode ser de software, vou falar mais para frente, ou pode ser algum curto na placa em algum componente que faz o quê? Quando essa placa liga pela bateria, apenas pela bateria, né, vamos só colocar a bateria como exemplo. O que existe dentro do processador? Existe um firmware, uma rotina, um algoritmo, um programa, enfim, o nome que você queira dar aí, que são sequências de aqui tem sequências de inicialização, sequências de operação, enfim, tudo que for referente ao funcionamento da placa vai estar escrito em código de máquina aí, né, no algoritmo, para interagir com a parte de som, com a parte de carga, com a parte de pré-amplificação, ou seja, de também algum DC-DC, alguma fonte, né? Ou seja, todos esses sinais estão, de alguma maneira, amarrados a esse código de máquina, né? A esse firmware, a esse programa. Onde que a gente tem esse programa? A gente tem aqui uma parte na memória maior, né? Nessa memória SPI, esse chipzinho pequeno aqui, e também tem códigos proprietários do processador. E pode também, a gente pode estar elevando isso daí um pouquinho mais e dizer o seguinte, além de códigos, ele tem os registradores internos, onde serão armazenados algumas informações referentes a essas linhas de dados, tipo, armazena na região de memória 0, supondo um algoritmo inventado aqui, a tensão do DC-DC de 5 volts. Quando for 1, habilita a saída do porto tal para sinalizar algo na placa. Assim,
deixar esse negócio de programa meio de lado. Mas pode acontecer o que nessa questão da programação? Se tiver corrompido, né? Ou seja, deixa eu pegar outra página aqui. Bom, vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui o programa, né? Vamos por algoritmo. O que está escrito lá no processador, né? Os códigos de processador e memória. Beleza. Você liga a caixa, né? Você liga, ele já vai fazer algumas, vamos chamar de check, né? De checagem. Ele vai fazer o quê? Verifica uma das primeiras coisas, tá? Não necessariamente a primeira coisa, mas verificar bateria presente. Lembre-se que a gente está ligando a placa somente com a bateria nesse caso. Verifique bateria presente. Como que ele faz isso? Sinal que vai estar lá no PWM de carga. Lá no PWM de carga, sinal, eu acho que é o pino 6, pino 5, não lembro, enfim. Sinal X, vou chamar de sinal X que eu não lembro. Está com 1.2 volts, estou chutando esse valor, tá? Beleza, aí ele vai para a próxima chamada aqui. Se sim, prossegue, né? Prossegue na checagem, vai checar outra parte da placa. Se não está presente, ele vai fazer o quê? Desliga tudo, desliga a placa. Desliga a placa. Ele manda um sinal. Aqui ele vai mandar um sinal, né, de power off, né? Vamos deixar assim. De power off. Para o quê? Para desligar tudo. E ele vai desligar a placa inteira. O que acontece se a gente tiver um problema na bateria, um problema no CI de carga ou no circuito de carga, né? Não só o chip, né? Geralmente pode ser que sim, ou geralmente pode ser que seja algum componente no circuito, né? Algum curto, alguma coisa, alguma trilha aberta no circuito, né? Componentes ruins. Então, mas para ele só importa saber o quê? Se tem esse sinal. Tem? Se tem, segue. Se não tem, desliga. Para o código, é assim. Por isso que tem placa que para nesse instante, porque a gente tem algum problema de hardware. A gente tem um capacitor em curto no CI de carga. A gente tem a própria bateria com defeito, ou seja, o BMS dela, né, aquela plaquinha que tem na bateria, tá ruim, seja qualquer coisa que for, geralmente relacionados, tá? Aquele fio é amarelo, né? E o outro azul, né? Não, que fazem a sinalização. Então, pode ter alguma coisa errada ali e não vai ligar. Então, para esse problema aqui dele, a gente percebe que ela liga e desliga. Poderia falar é bateria? Eu poderia falar é bateria, mas deixa eu voltar aqui. Mas o seguinte, eu não sei, né? Ele diz que a bateria tá ok, certo? Então, primeiro passo mais simples seria o quê? Trocar a bateria. Trocou a bateria, continuou o problema, então revelou para a gente que não é bateria. Então a gente segue, porque a gente vai fazer teste prático, testes práticos. Vamos lá. Seguinte, estou com a placa aqui, agora está com uma bateria, 7.46 volts na bateria. Então a gente vai falar agora mais praticamente. Por que eu dei toda essa introdução aí falando do código? Porque assim, para esse sintoma aí de você apertar, presta atenção agora, hein? Você apertou o botão, por exemplo, ela liga, acende o botão power, passam-se, creio que 5 segundos, fugiu da memória, ou é 5 ou é 6, mas acho que são 5 segundos, cronometrado, 1, 2, 3, 4, 5 e ela desliga tudo. Então em 5 segundos, além dela ligar, estando todo o restante
sem defeito, o que vai fazer? Vai acender o botão Power, vai fazer o barulho de inicialização e ela desliga. E creio que faz o barulho de desligamento, né? Eu não estou bem certo disso, já não estou lembrado. Nos vídeos lá do curso tem. Mas assim, tá nesse sintoma, você ligou, acendeu o LED Power, fez o barulho de inicialização. Em 5 segundos, cronometrado, ela desliga. O que são esses 5 segundos? É o tempo de cheque de bateria dela. Ela vai procurar a bateria, beleza. Bateria não está presente, por algum motivo ela desliga. O primeiro problema pode ser bateria ruim. Já peguei esse mesmo sintoma com a bateria ruim. Trocou a bateria, você já acertou o que está com defeito, já descobriu o defeito. Era a bateria, é um caso simples. Porém, entretanto, vai ter esse mesmo sintoma, você vai trocar a bateria e não vai funcionar. Aí você fala, se eu não tiver bateria, o que eu posso fazer? Você segue aqui no vídeo que, né, provavelmente seu problema vai ser mais avançado. Então assim, trocou a bateria, funcionou, você matou por essa questão. Mas não sendo, pode ser aquele lance do software corrompido. Ele faz o check, mas por algum motivo, pode ser hardware, né, pode ser o próprio código escrito errado que ele trava. A gente sabe, computadores travam, né, relativo à computação. Se der algum erro ali no código, não prossegue. Ele pega e desliga. Ele não consegue avançar e desliga. Ele só faz o inicial e quando ele vai para uma próxima rotina, ele não consegue, está travado, está bugado, tem algum erro de código, de escrita lá, ele desliga. Isso está relacionado ao quê? Pode ser o código escrito errado e pode ser o processador, o próprio processador com problemas internos nos seus registradores, onde você vai armazenar aqueles dados internos dele que ele precisa para fazer aí todas as rotinas. Ele vai acessar um dado interno dele lá, está corrompido, né? É um espaço de memória, nada mais que isso. Está corrompido, o dado está errado, ou aquela linha de código, aquela linha de memória, naquele espaço de memória não consegue ser acessado por erro de comunicação interna, pelo próprio espaço de memória corrompido. É uma peça eletrônica, quebra, né? Então isso também vai ser defeito para esse tipo de situação. Ligou, acendeu o LED Power, fez o barulho e desligou em 5 segundos, ou é bateria, sorte, ou é processador, zica, né? Você tem que trocar o processador, não tem o que fazer. Beleza. Se a gente pegar o que ele passou lá pra gente, vamos pegar aqui. O que ele passou aí no código pra gente é o seguinte, ela pisca o LED Power. Piscar para mim é acender e apagar, né? No caso que eu falei é ligar, ficar 5 segundos e desligar, ou seja, liga, acende o LED Power, 5 segundos apaga. Aqui é diferente, aqui ele está falando que pisca.